Bom dia de novo, crianças, tudo bem? Agora são as instruções para a atividade de matemática. Lembrando que nós tivemos que elaborar essas atividades de última hora, mas nem por isso, vocês vão deixar de fazer. Matemática, nós vamos fazer no caderno, tá? Quem não conseguir fazer na plataforma online, vai fazer no caderninho. A de matemática hoje é uma tarefa simples, tá? Nós temos um quadro numérico do 1 até o 100, que nós vamos fazer a análise dele. Então, eu tenho aqui esse quadro numérico, tá? Quem for, ó, bonito, né? Bem colorido. Uma pena que eu não posso mandar ele para vocês. Quem for fazer no caderno, vai fazer o seguinte, vai pegar o caderno que vai usar esse ano, tá? Pode usar o mesmo do ano passado, porque sobrou bastante folha, então separa aquelas folhinhas e já faz uma capa bonita aí com o ano de 2021, coloca lá minhas tarefas escolares, faz uma decoração bem bonita no seu caderno. E nós vamos começar, vocês vão pôr lá em cima atividade de matemática, quinta e sexta semanas. Como vocês não têm esse quadro numérico para colar, vocês podem ficar observando a foto dele, que eu vou mandar para vocês, ou melhor, vocês podem desenhar esse quadro numérico no caderno, tá? Então, só que daí, se for fazer ele desenhadinho no caderno, tem que fazer assim, bem nessa ordem que está. Todos da fileira do 1 aqui, do 2 aqui, até chegar na fileira do 10. Número embaixo de número, porque as perguntas vão trabalhar também posicionamento desses números, tá bom? Então, eles têm que estar alinhadinhos igual desse quadro. Daí, nós vamos iniciar lá embaixo do quadro, vocês vão responder as perguntas sobre o quadro numérico. Então, é uma interpretação de texto, só que não é um texto, é uma interpretação de quadro numérico. Bem interessante também. E aí, para não ter que copiar todas as perguntas, vocês vão fazer o seguinte: põe o número 1 e o R de resposta na frente e põe a resposta, tá? Só que assim, vocês já estão mocinhos, então, se eu pergunto qual o nome do texto, qual o título de um texto, então eu quero uma resposta completa. O título do texto é TAM. Então, aqui é o seguinte, a primeira pergunta que vocês precisam responder. Quais são os números pares da terceira linha? Então, vocês vão observar. Lembre-se que nós já trabalhamos linha sempre na horizontal, coluna sempre na vertical. Mas eu posso pedir para você fazer uma análise da linha, tanto no sentido da escrita, quanto no sentido inverso. Eu posso pedir uma leitura da coluna, tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Lembra que nós fazíamos esse tipo de atividade na classe? Então, é isso que eu quero de novo. Vocês têm que trabalhar posicionamento, lateralidade, quem está em cima, quem está embaixo, quem está do lado direito, do lado esquerdo, tá? Então, aqui, quais são os números pares da terceira linha? Eu vou primeiro localizar onde está a terceira linha. E aí, eu vou analisar os números que estão lá. Daí, eu vou na minha resposta. Os números pares da terceira linha são certo? Então, uma resposta completa, bem bonitinha. Questão número 2. Os números da última coluna são pares ou ímpares? Lembra lá agora da regra. Como que eu localizo um número par? Como que eu localizo um número ímpar, tá? Lembrando que a base dos números pares é 0, 2, 4, 6 e 8. E a base dos números ímpares é 1, 3, 5, 7 e 9. Ah, Pro, mas e se eu tenho aí um número que, por exemplo, a data do nosso ano, 2021. Eu
tenho 4 números para compor a data do nosso ano. Sempre, 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 não importa quantos números eu tenha para formar aquele número, eu sempre vou olhar o último número dele, que é a unidade dele. Se a unidade estiver com número par, todo número será par. Se a unidade estiver com número ímpar, todo número será ímpar. Ah, mas eu ainda tenho dúvida, porque eu ainda não consegui memorizar quais são os pares, quais são os ímpares. Tem uma dica muito boa para vocês. Ah, qual que é o número que está lá na unidade? Ah, eu tenho o número 4, mas eu não lembro se ele é par ou se ele é ímpar. Faz o seguinte, desenha 4 bolinhas e faz parzinho com elas. Parzinho, de 2 em 2. Acabou as bolinhas, eu consegui todos os parzinhos? No 4 eu vou ter 2 parzinhos, certo? Então ele é par. E se eu tiver um 5 lá? Eu desenho 5 bolinhas. Então eu faço parzinho, mais um parzinho. Sobrou uma bolinha sozinha. Então quer dizer que esse número é ímpar. Então, não fica difícil para fazer, porque o máximo de bolinha que vocês vão ter que fazer é 9, porque é a nossa base numérica, né? Do 0 ao 9. No caso aí, do 1 ao 9, porque 0 não representa, eu não consigo fazer a bolinha. Mas lembrando que se terminar em 0, é par, tá bom? Então, daí fica mais fácil. Voltando às nossas questões, então, os números da última coluna são pares ou ímpares? Por quê? Então, você vai responder, eles são pares ou ímpares? Ah, mas por que que eles são pares? Ou por que que eles são ímpares? Então, vocês vão colocar lá, porque ele termina, certo? Seguindo, número 3. Qual número é o antecessor do 15? Pensa aí o que significa essa palavra, antecessor. Nós já trabalhamos com ela. Número 4. Qual número é o sucessor do 90? Também já trabalhamos essa palavra, tá? Então, lembra aí, puxa na memória. 5. Quantas dezenas tem o número 40? Ficou difícil? Faz a casinha. Unidade, dezena, desenha lá a casinha. 2 quadradinhos, em cima o U, o D. Quem fica na unidade, quem fica na dezena, tá? O número que ficar na dezena é o que vai representar quantas dezenas tem o número 40, beleza? Número 6. Quantas unidades tem o número 46? Pensa aí, põe na casinha também, para analisar esse número. Agora, número 7. Quem está acima do número 18? Pensa nessa palavra, acima. O que ela significa? Número 8. Quem está abaixo. Voltei de novo. Então, continuando. Número 8. Quem está abaixo do número 79? Pensa bem nessa palavra, abaixo, tá? 9. Qual é a regularidade na coluna do número 5? Então, vai lá na coluna do número 5 e vai ler os números em coluna. Observa o que acontece com ele. Os números vão pulando para o outro número de quanto em quanto. Então, quando você descobrir de quanto em quanto ele está pulando, você descobriu a regularidade daquela coluna, certo? E se vocês olharem, todas as colunas têm uma regularidade diferente. Então, vamos além? Vamos descobrir qual é a regularidade de cada coluna? Só para trabalhar a nossa mente?
número 10. O número 56 tem quantas dezenas? E quantas unidades? Põe na casinha. Põe na casinha, dezena e unidade, que vocês vão conseguir responder a essa questão. E por último, nós temos aqui uma atividade um pouco contrária a essa anterior. 11. 2 dezenas mais 5 unidades compõem qual número? Então, quando eu pego aí 2 dezenas e 5 unidades, que número que eu vou ter? Põe na casinha. Muito mais fácil. E daí vocês vão descobrir que número que vai ser formado. Então, gente, por enquanto é só, tá? Eu espero que vocês consigam fazer tudo. E qualquer coisa, a Pro tá aqui. Beijão pra vocês.